Então, a nossa saudação a todos, começando aqui mais uma semana. Hoje a nossa live aqui, então, da segunda-feira, né? Vamos estar fazendo o regado culto mundial de ontem à noite, e o tema foi sobre oração, né? Um tema sempre importante. Coloquei o título aqui de A Oração do Incenso Moído, né? Vamos ver o que é essa oração do incenso moído, né? Algo importante. Eu notei assim que Deus estava falando ali com a igreja, né? Que é importante a igreja tomar uma posição de consagração, de oração também, né? Perante Deus. A gente sabe que Deus dá um compromisso para nós, como igreja, de orar, né? E esse compromisso é muito importante. A oração é que move a mão de Deus. Amém? Mas então vamos começar fazendo uma leitura, livro de Mateus 6, que Jesus fala aqui então sobre oração. Mateus 6, do 5 ao 15, né? Que fala assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém, meus irmãos? É a oração que Jesus ensinou, né? Amém? Vamos estar vendo tudo isso, né? E mais um pouco ainda também. Amém? Para convidar a Nora, então, fazer a oração inicial. Logo após, vamos estar ouvindo 2 cânticos e depois assistindo o Nutrivídeo de hoje. Amém? Senhor, meu Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, te invocamos agora, invocamos teu nome, Senhor, clamamos, Senhor, se tu presente agora, Senhor, nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus, nas nossas vidas. Vem tu nesse momento, Senhor, está operando em nós, dentro de nós, Senhor, para que possamos, Senhor Jesus, receber, Senhor Jesus, de todo o coração, Senhor, as palavras que forem semeadas dentro de nós, Senhor, os louvores, as orações, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que tu veio estar operando em nós e por meio de nós, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, ó Senhor Jesus, sermos vasos, Senhor, para que tu possa, Senhor, estar colocando dentro de nós, Senhor, a semente pura da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos frutificar para ti, para o teu reino, para a tua justiça, em nome de Jesus. Desde já te louvamos e te agradecemos. Fica conosco. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, vamos louvar o Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para louvar e adorar o Senhor, né? E vamos tocar um louvor aqui muito lindo aqui, que é uma oração que diz, o nome dele chama-se Quero Acordar Alva. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma se refugia em ti. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus
que por mim tudo executa. Ele do céu enviará o seu auxílio, me livrará dos devoradores, enviará a sua misericórdia e a sua fidelidade. Firme está meu coração, ó Deus, desperta minha alma, desperta, Senhor. Quero acordar alva, cantar-te em louvores entre as nações. Desperta minha alma, desperta, Senhor. Quero acordar alva, cantar-te em louvores entre as nações, Senhor. Jesus, Senhor. Jesus. Amém. Glória a Deus. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vós ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Eu passo a mostrar-vos um caminho muito excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha muita fé a ponto de remover montes, se não tiver amor, nada serei. Se não tiver amor, nada serei. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, mas principalmente que profetizeis. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, mas principalmente que profetizeis.
Amém. Glória a Deus. Vamos abrir em Efésios, no capítulo 6, no verso 18. Efésios, capítulo 6, verso 18. Convido os irmãos, por gentileza, a abrirem suas Bíblias e vamos orar. Vamos orar juntos. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É interessante observar nesse versículo a palavra Espírito com letra maiúscula. Vamos agora abrir em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 15. Primeira Coríntios, capítulo 14, verso 15. Que farei, pois? Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Interessante. Lá fala que nós temos que orar em todo o tempo no Espírito. Aqui o apóstolo recebeu a revelação que temos que orar com o Espírito, mas também com a mente. Tem mais uma palavra que nós vamos ver sobre oração em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Vamos orar. Vamos orar essa palavra também. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Amém. Então, irmãos, nós vamos aqui ver assim de como nós podemos entender quando as nossas orações elas são genuínas de Deus. Porque o versículo de Efésios fala claramente que as nossas orações têm que brotar, têm que sair do Espírito, para serem genuínas, eficazes e atendidas por Deus. O que é orar? Nós já falamos tantas vezes sobre isso, mas eu vou assim hoje dizer mais uma coisa, talvez, não sei se eu já tinha falado. Orar é declarar a vontade de Deus. Portanto, não pode ser uma produção almática racional a oração. Ela não pode ter um nascedouro na nossa psique, na nossa alma. Nós temos que orar no Espírito. E se é do Espírito, então nós temos que não declarar a nossa vontade e desejo, mas declarar a vontade de Deus para Deus. Esse é o nosso objetivo na oração, quando ela é genuína. E nós temos que orar com o Espírito, porque ela nasce no Espírito. Muitas vezes a gente vai para a oração e começa a orar pelos nossos desejos, pelas nossas necessidades, pelo nosso propósito, pela nossa vontade própria. Mas isso não é uma oração do Espírito. Isso é uma oração que vem da carne. E a carne é o grande atrapalho para a oração. É por isso que a carne precisa ser crucificada, para que as nossas orações passem a ser genuínas e respondidas por Deus de imediato. Porque quando oramos segundo a vontade de Deus, as respostas são imediatas. E é porque a oração é pura. A oração vem de Cristo.
Cristo é o nosso incenso aromático. Quando Deus recebe as petições terrenas dos seus santos, e Deus sente o aroma de Cristo, as orações são respondidas imediatamente, porque elas foram feitas segundo a vontade do Espírito, de forma genuína. Agora, por que Paulo, em Coríntios, disse que a oração deve ser feita com o Espírito, mas também com a mente? E aí a gente tem que perceber que está citado como pela ordem, primeiro o Espírito e depois a mente. Então a mente é necessário orar também em concordância com o desejo, a vontade e a petição que vem do Espírito. Então nós temos que exteriorizar esses desejos e vontades de Deus através da nossa mente. E a nossa mente tem que concordar com esse desejo e essa vontade que está vindo do Espírito. Se nossa alma, a vida da alma, nossa carne não está crucificada, vai dar conflito dentro da mente. Veja bem, o desejo e a vontade vem do Espírito. É por meio da intuição que Deus comunica os seus desejos para serem orados por nós. Mas quando chega na mente, se minha carne não está crucificada, meu propósito, minha vontade, meu desejo não é orar pela causa de Cristo nem de Deus, e sim pelas minhas necessidades, a minha vontade. Então é nesse momento que grande parte das orações dos santos são tolas, se perdem, se dissipam que nem a névoa, porque não estão sendo feitas na direção do Espírito. É óbvio que Deus ouve todas as orações, é óbvio. Deus ouve a oração intercessória, a oração de graças e a oração de guerra espiritual. Sempre que nós estamos fazendo as orações de solicitações pessoais que nós temos, todas elas são ouvidas. E segundo a nossa idade espiritual, Deus também atende às nossas petições, segundo a sua graça e misericórdia, na medida em que não prejudica a sua edificação. Porque tudo que vai prejudicar a sua edificação não serão atendidas, né? Então, quando aquele versículo de Paulo, em 1 Coríntios, a gente pode entender que uma carne que ainda não foi crucificada, a mente não vai orar em comunhão, não vai orar em unidade e comunhão com o Espírito, porque os interesses são opostos. Então, nós estamos assim fraquejando muito na presença de Deus, porque nós, os membros do corpo de Cristo, não temos a prática de oração diária. O profeta Daniel tinha uma prática de orar 3 vezes ao dia. Eu acho que isso é o mínimo que um cristão tem que também orar, todos os dias. E quando a gente vai orar, e se você quer realmente uma oração que venha, que seja originada no Espírito, que seja genuína de Deus, e que a petição seja acolhida por Deus e respondida, nós precisamos, antes de orar, nós precisamos fazer uma declaração para o Senhor, e não sair orando assim: Senhor, dá-me uma direção. Pelo que tu queres que eu, como teu vaso, exerça o ministério da oração na tua presença agora? Fale com Deus. Confesse os teus pecados naquele momento. Manda o teu ego calar-se. Salmo 66, 18. É um princípio da oração. Coisas que nós precisamos limpar o nosso coração. E Salmo 139, versículo 23 e 24, a gente precisa citar antes de orar, para que o nosso coração fique desocupado de qualquer tipo de carne, de qualquer tipo de desejo humano, porque no momento que você autoriza Deus limpar o teu coração naquele momento e calar o teu ego, a intuição fluente do Espírito vai iluminar a tua mente,
e tua mente, tuas faculdades da alma vai discernir a genuína vontade de Deus e quais são as causas edificantes que Ele quer que você ore. E aí então você terá eficácia na sua oração pessoal a Deus. E a gente precisa dar um tempo. Tem princípios que nos preparam para receber esse peso de oração intuitiva que nós precisamos receber no nosso coração. Nós precisamos qualificar, primeiro precisamos intensificar as orações na igreja para que o Senhor Jesus Cristo venha cumprir o seu propósito mais rápido, para apressar sua vinda e formar seu corpo, seu reino mais rápido, porque este é o propósito divino, esse é a petição de primeira grandeza do reino de Deus. Lembra da oração do Paulo, a arte do perfumista, aquele cântico que por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Se você olhar aquela oração é genuína vinda do Espírito, não foi do Paulo. Paulo, talvez, como homem natural, se ele estivesse na carne, ele ia pedir uma série de coisas, né? Diferente daquilo que orou. Mas ele orou segundo o Espírito, aquela oração é genuína, aquela oração é espiritual, aquilo é edificante, aquela oração, aquilo beneficia o corpo, aquilo agrada a Cristo, porque é uma oração que brota em Cristo e sobe como o aroma puro do Filho para o Pai. Nós precisamos restaurar esse ponto na igreja. Os presbíteros precisam pregar mais sobre oração. Nós precisamos bater mais nessa tecla, porque a igreja passa por momentos dificílimos agora. E a gente precisa clamar diante do Pai, para que todos cheguem ao arrependimento e o Senhor consiga harmonizar o corpo de Cristo, ligar juntas e ligamentos, tendões. O Senhor precisa fazer uma ligação orgânica do corpo, todos os membros ligados à cabeça. E nós precisamos orar muito para que a consciência da vida brote nos corações dos santos e a consciência do corpo, por conseguinte, também. E precisamos muito, muito declarar a vontade de Deus para o próprio Deus. Isto é a verdadeira oração genuína do Espírito. Então, os irmãos podem concluir como nós estamos jogando tempo fora, fazendo orações que Deus não respondeu e não vai responder, e continuamos orando errado. Nós precisamos de objetividade na oração, né? E orar só pela vontade de Deus, porque lembram daquela palavra e a promessa de Jesus em Mateus, que ele disse 6:33, buscai o reino. Um pouco antes, orareis assim, a oração do Pai Nosso. Você junta 6:33 com a oração do Pai Nosso, você vai ver que tudo que nós acabamos de falar aqui está dentro daquele quadro. E muitas vezes a gente sai da rota da oração genuína e entra na oração carnal, porque nós estamos cheios de privações, necessidades, sofrimentos, e aí começamos só a pensar em nós. Nossa vontade, então, as inspirações só vêm da carne, porque a carne não quer sofrer, então só pede coisas para Deus para eliminar o sofrimento e a tribulação. Mas aí você vai perder tempo e fazer orações erradas diante de Deus. O que nós precisamos fazer? As orações corretas diante de Deus. Vamos orar para Deus estabelecer o seu reino. E as demais coisas o Senhor vai nos acrescentar. Amém? Eu deixo aqui essa pequena contribuição para os irmãos nesses dias pensarem em reestruturar uma agenda de oração diária, onde você comece a qualificar a tua oração pela ajuda do Espírito Santo, pela palavra de Deus, pelos versículos que nós analisamos aqui. Tem tantas outras exemplos da Bíblia, das orações que Paulo fazia, as orações que Jesus fez. Olha no Evangelho de João, as orações intercessórias de Jesus Cristo.
Você vai ficar impressionado porque elas não batem com as nossas orações em nenhum momento. Isso a nível geral, nesses anos todos. Porque sempre que me reuni com os irmãos, prestando atenção nos objetivos das orações, elas não batiam totalmente e plenamente com a vontade de Deus. Então, nós precisamos fazer orações amadurecidas para o Senhor, para que o Senhor nos abençoe o mais rápido possível. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, então. Amém, meus irmãos. Então, saudar os irmãos que entraram depois, Zé Marcondes, bem-vindo, irmão. E a nossa irmã Elaine, bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite. Tudo bem, irmã? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Já estava com a gente aqui a irmã Francinete e o irmão Sullivan, né? Mas hoje estamos falando, então, sobre oração, que foi o tema também do culto mundial de ontem à noite. E é um tema importante, né? Vamos abordar, assim, a oração no sentido de... Eu até coloquei um título assim, oração do incenso moído, também chamada oração do segundo altar. Vamos ver o que é isso, né? Aquilo como eu estava falando no vídeo, a oração segundo a vontade de Deus, né? Amém? A gente vai se colocar numa posição ali de orar a vontade do Pai, né? Amém, mas incenso moído, vamos ver o que representava o incenso moído. Sabe que o Velho Testamento tem várias figuras, né, que servem para nós, então, entender o Novo, entender a mensagem de Deus, né? E lá tinha o chamado incenso moído, né? Ele era colocado no altar, era um incenso especial, era odorífero, tinha um cheiro especial, né? Ele era com odor especial, era um bom perfume, né? Que lembra um bom perfume? Vamos ver aqui, primeiro, Êxodo 30, vamos ver do 34 ao 35, né? Que representava esse incenso que era queimado no altar do incenso, ou altar de ouro, que estava em frente ao Santo dos Santos, né? E dentro do santo lugar. Então, disse mais o Senhor a Moisés, toma substâncias odoríferas. Aí Deus estava orientando Moisés para preparar esse incenso, né? Então, ele é feito com substâncias odoríferas. Quais são elas? Estoraque, ônica e gálbano. Estes aromas, com incenso puro, cada um de igual peso, né? E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista. Ele era especial, né? Temperado com sal puro e santo, né? Tudo aqui tem um símbolo, tem uma representação, né? Agora o versículo 36, aliás, não, até o 35, né? Amém? O resto vai só continuar dando mais detalhes. Mas o que interessa para nós? Então, o que era esse incenso moído, né? O incenso moído que era queimado no altar, né? O altar do incenso, o segundo altar, que era colocado, então, em frente ao Santo dos Santos. Esse incenso moído, então, representava Cristo. Cristo foi moído pelas nossas transgressões, né? Então, Cristo era um incenso, era o bom perfume que subia, ele tinha que ser queimado nas tardes, fim de tarde e de manhã, 2 vezes ao dia, né? E aquele incenso, então, subia até o Pai. Esse incenso representa Cristo e representa também as orações dos santos, né? Porque hoje nós devemos ter esse incenso moído aí, né? E como é que nós podemos ser moídos? Representa a cruz de Cristo, né? Eu me coloco numa posição de crucificar a carne e liberar somente o Espírito, somente liberar Cristo, né? Que a gente sabe que o bom perfume é Cristo, né? Então ele era queimado no altar de ouro, o segundo altar, que ficava no santo lugar, em frente ao Santo do Santo, né? Ainda existia o véu que separava.
sabe então que esses 2 compartimentos faziam parte do tabernáculo, né? Que era uma grande tenda. Então tinha o santo lugar e o santo dos santos, né? Então o altar do incenso ficava no santo lugar, em frente à Arca da Aliança, que ficava no santo dos santos, né? Então, o incenso são as orações dos santos. Vamos ver isso. Primeiro vamos ver o Salmo 141, 2. O que fala aqui? Suba à tua presença minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina, né? Então, a minha oração para Deus tem que subir como um incenso moído, como um bom perfume, né? Vamos ver outra passagem que também mostra sobre as orações dos santos, é o Apocalipse capítulo 8, né? Apocalipse capítulo 8, vamos ver ali o 13 e o 4. Então, Apocalipse capítulo 8, versículo 13, diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, olha aqui, com as orações de todos os santos. Então, a importância que tem as orações, né? Então, diz que esse anjo ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. As orações vão para o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, né? Que se acha diante do trono. Isso aí representa que lá no céu, lá no terceiro céu, tem também, né, um altar de ouro, né? Agora o versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então, as nossas orações são como incenso, né? E Deus anela pelas orações. Nós, como igreja, precisamos ter esse encargo de oração. Não orar simplesmente pelas nossas causas, Deus também permite isso, né? Mas é essa oração do segundo altar, essa oração do incenso moído, né? Que vai chegar até o Pai como um bom perfume. Amém? E quando chega ao Pai essa oração, eu também vou receber essa unção, que nós precisamos tanto dessa unção nesse momento, né? Então, hoje nós precisamos dessa unção. Essa unção desce, né, no momento que eu tenho comunhão com Deus. Então, é muito importante a minha comunhão com Deus. Um momento assim que é só eu e Deus, né? Só cabe um no altar. Sou eu que vou ali para o altar, né? E a minha oração deve subir como um incenso aromático, um incenso moído, né? Que eu vou orar conforme a vontade do Pai. Aquilo que foi falado no vídeo, né? E a vontade de Deus sendo falada para Deus. Que Deus pode se mover, né? Para derramar as bênçãos, né? Ou para fazer limpeza espiritual através das orações dos santos, né? Que Ele deu autoridade para nós. Por isso que eu tenho que pedir, eu tenho que orar. Deus espera um volume X de oração para Ele começar a agir. Então, como são importantes as orações, né? Amém? De repente, eu me queixo das coisas que estão acontecendo no mundo, no país, mas eu estou numa posição de oração, eu estou chegando junto ao Pai, né? Então, tem uma responsabilidade que é nossa como igreja, como cristão, né? Então, agora uma coisa importante. Então, esse incenso ficava lá, aliás, esse altar ficava no tabernáculo, né? Tabernáculo. Então, uma coisa importante que nós temos que saber também, que hoje nós somos o tabernáculo, né? Vamos ver aqui uma passagem que mostra isso, 1 Coríntios 3,16. Isso é algo que nós já falamos muitas vezes. O tabernáculo que aparecia lá no Velho Testamento, hoje nós somos o tabernáculo de Deus, né? E essa palavra, tem 2 palavras aqui no livro de 1 Coríntios que falam sobre isso. Vamos ver uma delas, que é o 1 Coríntios 3,16, né? O que fala ali? É bem claro. Não sabeis que sois santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós. Amém? Então, hoje, cada um de nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos tabernáculos vivos, né? Então, o meu corpo representa o ato exterior. O tabernáculo tinha um ato exterior, né?
Depois, o santo lugar é a minha alma. E o santo dos santos, né, é o meu espírito, que hoje habita, o Espírito de Deus está em mim. Então, hoje nós somos o tabernáculo. Então, a gente vê assim, tudo isso dá encargos para nós, isso nos abençoa, nos capacita e dá encargos importantes para nós. Amém? Hoje, Deus habita em nós, está habitando em nós. Amém? Então, essa oração que a gente fala ali também do segundo altar, do incenso moído, ela é importante para eu receber a unção de Deus, me fortalecendo, né? Hoje não tem mais véu, o véu que separava não separa mais. A hora que Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado, de cima a baixo, né? Amém? Mas Jesus, isso que nós vamos chegar agora, Jesus ensinou, então, uma oração. Vamos ver, então, a oração que Jesus ensinou. Vamos pegar ali o Mateus 6 e 7. Vamos pegar. Nós já lemos toda essa passagem no começo, né? Que foi o Mateus 6, do 5 ao 15. Mas vamos pegar agora o 6 e o 7. Aqui mostra que o Senhor quer intimidade, né? Intimidade representa oração, o Espírito. Ó. Então, a importância que tem eu ter aqueles momentos de oração onde só eu, não tem outra pessoa junto. Eu e Deus. E Jesus falou o quê? Vamos ver o que Jesus falou aqui no versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Isso foi falado bastante no culto mundial, né? O quarto é um lugar de intimidade, é o teu lugar, né? Só tu, nenhum estranho vai entrar no teu quarto. É intimidade. Então, quando eu vou orar, tem momentos que tem que ser somente eu e Deus, né? Então, Jesus falou aqui, entra no teu quarto e fechada a porta, né? Hein? Tem as orações coletivas, mas essa oração aqui é só eu e só Deus. Então, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Né? Então, tu pensa o Pai em secreto, onde é que está o Pai em secreto? O Pai está no meu espírito. Bem? Então, essa oração aqui do quarto, né, a oração da intimidade com Deus, né, ela visa eu contatar Deus. Isso, Deus vai derramar uma unção, né? Não sei se tiveram experiência já dessa oração, ficar só tu e Deus orando, naquele momento de intimidade, isso é muito importante para nós como cristãos também, né? Para eu receber essa unção, esse óleo, esse fortalecimento, né? Que Deus dá também para mim, no momento que eu estou orando, né? Amém? Mas vamos ver, agora Jesus então nos ensinou a orar, essa passagem Jesus ensinou a orar. Então, a primeira coisa que ele diz que é essa oração, e a partir dessa oração, que eu busco intimidade, que eu busco óleo, né? Tudo vai se abrir para as outras orações também se abrem. Claro que eu tenho que, nesse momento, eu tenho que confessar pecado, eu tenho que limpar o coração, tudo isso tem que ser feito, né? Ali eu estou como um incenso moído. Eu estou ali para desfrute do Pai. Eu estou ali para orar como o Pai deseja que eu ore, para ser um instrumento dele. E certamente que eu vou receber daí do Pai também, né? Então, uma coisa que Jesus ensinou, vamos ver o versículo 7 ali, ó. Muita gente pega essa passagem e ora de um jeito decorado, né? Mas o que Jesus falou ali, ó? Orando, não useis de vã repetições. Jesus não queria que nós decorássemos. Ele queria que nós pegássemos os princípios dessa oração. Não useis de vãs repetições, como os gentios, né? Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que não peçais. Né? Ele sabe, mas ele quer que eu fale com ele, que eu declare a vontade dele. Amém? Agora, vamos ver cada versículo aqui, os princípios que Jesus ensina para nós. O versículo 9 agora. O que ele diz aqui? Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, uma oração importante, né? Que o nome de Deus seja santificado. Né? É a oração segundo a vontade do Pai, que o nome de Deus seja santificado. A gente sabe que isso também implica no meu testemunho,
né? O nome de Deus tem que ser santificado através de mim, do meu testemunho. Eu tenho que ser um instrumento de Deus. Santificação, a oração, um princípio aqui. Vamos ver outro princípio agora, o versículo 10. Muito importante aqui, né? Venha o teu reino, o reino de Deus. Mateus 6,33 diz que o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A importância que tem esse versículo aqui, né? Faça-se a tua vontade, a vontade de Deus que deve ser feita, assim na terra como já é no céu, né? Eu estou chamando o reino de Deus. Essa oração aqui, eu estou chamando o reino de Deus para a terra. Eu estou dizendo que eu quero que o reino de Deus seja implantado na terra, né? Essa oração aqui é muito importante. Eu orar pelo estabelecimento do reino de Deus. Quando o Senhor nos chama para a igreja, é para que Ele quer nos usar como instrumento dele, para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Agora, então, mais um versículo, o versículo 11 agora. Mais um princípio. Isso aqui está embutido uma necessidade minha, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né? Aqui eu estou pedindo para Deus suprir as minhas necessidades, né? Tanto material como espiritual. O meu pão de cada dia, ó Senhor, dá-me hoje, né? O pão de cada dia dá-nos hoje, não deixe faltar, né? Quer dizer que aqui, essa oração inclui também o meu suprimento espiritual e natural. E agora chegam uns pontos aqui que são mais sensíveis, né? Vamos ver agora o versículo 12 ali, que Deus também, ó, fala do perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas. A gente pede perdão a Deus, né? Então, a importância que tem a gente colocar também esse pedido de perdão para Deus, limpar o coração, né? Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quer dizer que eu devo perdoar os devedores. Porque se eu não tiver perdoado os devedores, essa oração vai ficar, né, estranha, né? Eu não perdoo o outro, mas eu quero que Deus perdoe assim como eu perdoo os outros, né? Então, aqui, né, a gente tem que ajustar sempre isso aqui. Então, Deus está dizendo o quê? Que eu devo perdoar, assim como Ele perdoa, né? Todos são princípios de Deus. Agora o versículo 13 aqui. A proteção divina em todos os momentos. A palavra diz que o inimigo arma ciladas, né? Ele arma ciladas. Tem os dias mal, tem o dia mal. Então eu devo também orar nesse sentido, né? De o Senhor me guardar. E não nos deixes cair em tentação. As tentações virão. Então eu tenho também que pedir para o Senhor isso. Isso também deve fazer parte da minha oração. Note que isso aí envolve a minha pessoalidade, a minha pessoa, né? Que eu preciso de Deus para tudo, né? Eu sei, a gente sabe que não é pela nossa força, mas pela força de Deus. Então, mas livra-nos do mal, livra-nos do mal. Sabe que as ciladas do diabo estão aí, né? Eu preciso do Senhor, né? Para Ele me guardar e me livrar das ciladas, e me livrar do mal. E aqui, mais uma vez, pois, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, eu tenho que estar sempre declarando que o reino é de Deus, o poder é de Deus e a glória é de Deus, né? A gente vive num mundo aí que as pessoas fazem o contrário, elas declaram o poder das trevas, através das atitudes, né? Então, eu devo sempre estar orando também que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? E nota que acontece algo agora aqui, bem interessante. Já tinha sido falado do perdão, e como isso é importante, né? Analisando o que houve aqui, Jesus trouxe novamente essa questão, né? Versículo 14, né? E depois o 15 também, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então ele diz assim que nós estamos na era da graça. Para te desfrutar a graça de Deus, tu também tem que perdoar, né? Lembra da parábola do credor incompassivo lá, né? E o 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Então, a oração que Jesus ensinou, né? Vamos até aqui. Então é importante, assistam também a mensagem da original do culto mundial, né? Que eu senti assim, que ele fala para nós, igrejas, que implica em duas coisas, a oração, né?
do segundo altar, a oração do incenso moído, né, vai envolver duas coisas, né? A minha consagração, a minha santificação, e ao mesmo tempo eu me colocar numa posição de intercessor, né, pelo reino, e a partir daí tem outras coisas que Deus vai trazer para nós orar. No momento que te coloca no altar de Deus para orar, conforme a vontade dele, quem tem experiência sabe que o Senhor vai trazer também outras cargas. E hoje, no momento que nós vivemos, é muito importante eu me fortalecer espiritualmente. A gente sabe que a gente vive num momento de provas, né? As provas virão, mas se eu estiver fortalecido espiritualmente, né? Se eu estiver recebendo o óleo, a unção de Deus, eu vou passar pelas provas com tranquilidade, né? Amém? Vai se cumprir o Salmo 23 ali, né? O Senhor vai ser o nosso pastor, nada nos faltará, vai nos guardar em todos os momentos. Mas para isso eu tenho que ter essa posição aí também, né? Que está me consagrando e está buscando fazer a vontade do Pai. Está numa posição também de intercessor como igreja. Amém? Mas, então, abrir então para a Nora também compartilhar um pouquinho. Amém. Então, a gente viu assim que Deus, ele quer de nós que a gente esteja se ofertando para ele, né? E uma das coisas que ele quer é que a gente esteja em oração. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz, orai sem cessar, né? Então, nós temos que estar sempre em espírito de oração. E quando a gente se coloca em espírito de oração, ele pode nos usar para interceder por pessoas, por lugares, cidades, né? Então, bairros, a gente, às vezes, se a gente está na mesma sintonia do Senhor, ele pode nos revelar as cargas que ele quer que a gente ore, né? Então, vamos pegar alguns versículos aqui em que a gente vê exemplos de oração. Então, vamos para Mateus 26, 41, é Jesus orando no Getsêmani. Aqui é Jesus, ele estava orando, né? Mas os discípulos, ele tinha pedido para os discípulos ficarem em oração e vigiarem junto com ele, e nenhum deles conseguiu, todos dormiram, né? Aí ele dá um conselho aos discípulos, que é esse versículo 41 aqui. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos que estar vigiando e em espírito de oração, para que quando vem os momentos de dificuldade, de tentação, a gente não venha cair. Porque ali diz, né, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se a gente não estiver vigiando, se a gente não estiver em espírito de oração, a gente pode cair nas tentações, a gente pode não conseguir passar pelas provas. Então, Jesus aqui nos dá esse conselho de vigiar e orar, né? Vamos também para 2 Coríntios 2, do 14 ao 16. Então, aqui diz assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância, o aroma, o perfume, né, do seu conhecimento. 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. 16. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Então, diante daquele que é ímpio, daquele que está se perdendo, ele não vai se alegrar com a nossa presença, muitas vezes, pelo contrário, ele vai rejeitar a nossa presença. Por quê? Porque nós somos o aroma de Cristo. Isso vai incomodar aquele que está na carne. Mas aqueles, né, que estão com Cristo, aqueles que estão, né, no mesmo espírito que nós, para com aqueles aroma de vida para a vida. Então, as pessoas que também são de Cristo, elas vão
sentir o aroma de Cristo em nós e vão ter comunhão conosco, né? Então, quem é de Cristo vai se alegrar conosco, vai ter comunhão conosco. Agora, aquele que não é de Cristo não vai sentir muita alegria, vai sentir, né, cheiro de morte, diz aqui, né? Por quê? Porque eles são trevas, e as trevas não gostam da luz, né? Então, nós precisamos, né, exalar o bom perfume de Cristo, levar Cristo para aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que aceitarem Cristo, aqueles que tiverem na comunhão com Cristo, eles vão se alegrar conosco. Agora, aqueles que rejeitarem, né, vão nos rejeitar também, né? Então, nós precisamos, né, estar prontos para levar o Cristo para as pessoas, né? A fragrância do conhecimento de Cristo, a fragrância da palavra, né, que tem cheiro de vida, né? Então, a palavra de Cristo, ela é vida, ela é espírito e vida. Mas a vida, para quem quer a vida, é cheiro de vida. Agora, para quem não quer, é cheiro de morte, né? Vai rejeitar. Também vamos abrir em Êxodo, capítulo 30, versículos 7 e 8. Então, diz aqui, ó, Arão queimará sobre ele o incenso aromático cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, o queimará. 8. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então, aqui mostra, né, Arão queimando incenso 2 vezes ao dia, né? Isso aqui é um princípio. Pelo menos umas 2 vezes ao dia você tem que orar. Entrar em comunhão com Deus pelo menos 2 vezes ao dia, né? Então, aqui mostra que nós temos, né, hoje, Pedro disse que nós somos sacerdotes de Cristo, mas nós precisamos, né, estar entrando em comunhão com Deus pelo menos 2 vezes ao dia, né? E vamos também para Êxodo 30, né, 37, versículo 29. Fez também o óleo santo da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista. Então, aqui, né, o incenso aromático. Então, aqui está falando, né, que nós temos que ter uma oração, né, pura, que ela suba como um bom perfume perante Deus. Amém? Amém, meus irmãos. Então, hoje falando então sobre a importância da oração do segundo altar, né? A oração do incenso moído. A gente viu como é que era tudo feito ali, né? E tudo tinha um motivo, né? Deus queria mostrar algo para nós. Era sombra, hoje nós temos realidade. Amém? Sabe que o incenso representa as orações dos santos. E como é importante a oração, a gente não ser negligente nessa parte aí. Muita coisa está trancada hoje porque falta a oração. Mas, não sei se alguém quer compartilhar algo, últimos minutinhos aqui. Alguém que teve uma experiência de Alguma oração? experiência de oração aí, não sei, né? Algo assim que tenha. Se abrir um pouquinho, se alguém quiser. Temos hoje a irmã Francinete Sullivan, o irmão Zé Marcondes e a irmã Elaine. Hein? Lembro também que sempre faço esse lembrete. Assistiu, então, hoje pela primeira vez o canal. Hein? Gostou da mensagem? Importante para nós, nos ajudar aqui a divulgar o canal. Inscreve no canal, a tua inscrição é importante. Gostou da mensagem? Curte a mensagem, deixa um comentário, né? Aquele curtir, comentar e compartilha a mensagem, que também ajuda, né? Ajuda a tornar a mensagem mais significativa para o YouTube e divulgar para mais pessoas. Amém? Mas eu acho que ninguém se manifestou, né? Também, então, mas vou pedir, então, a oração final, a nossa irmã Elaine aqui. Possamos ver a irmã, abre o vídeo, irmã, para a gente ver aí. Nossa irmã orando aí. Vamos terminar com a oração, né? Uhum. A gente falou tanto de oração, vamos finalizar com a oração, agora agradecendo ao Senhor. Em nome de Jesus.
Amém? Amém, irmãos. Vamos orar. Querido e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa live, qual o Senhor falou sobre a oração, quanto é importante estarmos conectados com o Senhor, estarmos orando e buscando Sua palavra, buscando Sua face, que o Senhor nos proteja, que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão, que participaram da live hoje, que o Senhor abençoe as que não puderam participar, que o Senhor toque no coração daquelas pessoas que estão agora sofrendo, Senhor, que o Senhor levante os seus servos em oração por todas aquelas pessoas que estão sofrendo agora. Tudo isso, Jesus, eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, mãe. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, irmã Elaine, Amém. irmã Francinete, que está aqui também. Deus abençoe a todos, irmãos. Amém, Zé Marcondes também. Um beijão no Miguelzinho. É isso aí. Nosso irmãozinho. Pode deixar que eu... Amém. Logo a gente possa estar lá. Acho que caiu no finalzinho. Tchau. Amém.